saber por que nos dedicamos ao assunto religioso. Todos os espíritos desencarnados, alega espantadiço, se empenham na difusão dos princípios de fé e caridade. Emparelham-se com os pregadores insistentes do alto dos púlpitos. Não possuiremos suficiente número de ministros e padres no mundo. Equivoca-se em semelhante generalização. Nem todos os desencarnados se consagram, ainda, a serviço tão nobre. Milhões deles permanecem imantados à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e, quando podem, chegam a destilar venenos cruéis, através de escritores invigilantes. Mantêm a ignorância de muita gente, a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. No entanto, não é para comentar as perturbações da nossa esfera de ação que lhe escrevi esta carta. Refere-se você à religião, como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos. Certamente envolvido na onda turbilionaria que agita o oceano de nossa civilização decadente, também você penhorou o raciocínio nas ilusões do homem econômico. Crê possível a regeneração do mundo, de fora para dentro, e dar-se-ia, talvez, de bom grado, a qualquer renovador sedento de sangue que prometesse um mundo reformado por decretos que se vão caducando, de 5 em 5 anos. Dentro de tal clima, não pode compreender o serviço religioso. Admite que um pomar se mantenha e produza sem sementeira? Persistiria a vida humana sem o altar da maternidade? O castelo teórico e o campo da experimentação prática, em que se assentam os princípios filosóficos e científicos da Terra, não se sustentariam sem a fonte oculta e invisível da mística religiosa. Somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior. Os grandes escritores, supostamente materialistas, que você menciona com indisfarçável prazer, não foram senão atletas do pensamento em conflito com as imposições do sacerdócio organizado. Não hostilizavam Deus, objeto sagrado de seus estudos e cogitações. Combatiam os processos infelizes, muitas vezes usados pelos homens de má fé, para situarem o eterno e supremo Senhor na ordem política. No fundo, identificavam a luz divina, na própria lâmpada de intelectualidade que lhes aclarava a mente. A religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade e todas as secretarias de justiça, nos mais diversos países do globo, devem a ela, sua procedência. Quando o primeiro selvagem compreendeu que lhe competia respeitar a tábua do irmão, tal entendimento ter-lhe-ia surgido, a face da gloriosa visão do céu, recolhendo, através da contemplação do sol e das estrelas, da sombra e da tempestade, a primitiva ideia de Deus. Subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Conseguiria você viver exclusivamente no deserto? O homem poderá rir com Voltaire, estudar com Darwin, filosofar com Spinoza, conquistar com Napoleão, teorizar com Einstein, ou mesmo fazer teologia com São Tomás. Entretanto, para viver a existência digna, há que alimentar-se intimamente de princípios santificantes, tanto quanto entretém o corpo à custa de pão. Quem não dispõe do divino combustível para uso próprio, recorre inconscientemente às reservas alheias, porquanto não existe idealismo superior que não tenha nascido da atividade espiritual e, sem ele, o conceito de civilização redunda em grossa mentira. Não sorria, pois, usando sarcasmo, perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso. Com os cientistas modernos, vocês poderão entrevistar o átomo, fotografar a célula e positivar a curvatura do espaço. Há muita gente na América que já pensa em pedir às autoridades administrativas da política dominante a reserva de terrenos na Lua, considerando o desenvolvimento dos veículos a jato. Poderão cogitar de tudo isto, mas não deslocarão a ideia religiosa em 1 milímetro, sequer, de rota. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano, por dentro, e, sem essa claridade no caminho, o planeta poderia perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Quanto ao fato de demorar-me, por algum tempo, na atualidade, entre admiráveis amigos que cogitam de servir, depois da morte, ao cristianismo renascente, creia que isto ocorre por gentileza deles e não por merecimento de minha parte.
Não sou nenhum Livingstone em Áfricas do outro mundo. Quem define o meu caso, com paciência, é o nosso velho sábio Shakespeare. Disse ele, certa vez, que quando Deus nos vê endurecidos no mal, cerra-nos os olhos para a imundície e nos obscurece o juízo, de modo que chegamos a adorar os nossos desvarios e a zombar de nós mesmos, caminhando, cheios de cegueira e de orgulho, para a perdição. Segundo depreende, sou um enfermo à procura de melhoras. Embora desencarnado, não posso saber se você guarda a saúde integral. Creio, porém, que, se algum dia atingir a infelicidade a que cheguei, não deixará de fazer conforme estou fazendo. 12. O anjo consertador. Quando o crente enfermo conseguiu encontrar, após longas súplicas, o anjo consertador, prosternou-se, reverente, e falou, banhado em lágrimas. Benfeitor celeste, socorre-me, por piedade. Trago o estigma do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho sou perseguido sem remissão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízos infindáveis, minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Embaúde, busco o auxílio da prece, porque, depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Restaura-me o destino. És o benemérito consertador das vidas frustradas. Atende-me. Sinto-me desfalecer. Deteve-se o emissário angélico e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou, compadecido, e considerou. Realmente, o seu desequilíbrio comove. Fixou nele olhar muito límpido e iniciou carinhoso interrogatório. Meu amigo, você tem fé? Sim, respondeu o sofredor traço, minha confiança em Jesus é ilimitada. E deseja restabelecer sua paz, aplainar seu caminho. Suspiro por semelhantes realizações. O instrutor fez pequena pausa e acrescentou. Você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Sim, reconheço. Pois bem, ajuntou o ministro da espiritualidade traço, o serviço restaurador que me compete há que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração, quando o criatura se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responde lealmente às minhas perguntas. O enfermo, envolvido na luz irradiante do embaixador celestial, reconheceu que seria inútil mentir. Você vive em família e exerce uma profissão regular? Sim. Compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência, para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos. Vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Exercitar, regularmente, suas noções de fraternidade. Combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores. Procura dar a cada pessoa que o cerco que lhe pertence. Serve sem reclamações e evita o clima escuro da maledicência. Põe o espírito de serviço acima de suas preocupações individuais. Preserva, em suma, a própria paz. Oh! Tudo isto é demasiadamente difícil. Concordo, observou o anjo traço, e elevação demanda esforço, mas o meu irmão não inspira claridade do alto. Ora, aventou o doente, um tanto desencantado traço, como agir, dentro de tais normas, em ambiente refratário aos nossos ideais. Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta. E se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo a meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Não compreendo a justiça inoperante. Além disto, no círculo doméstico, sou ofenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me, com muito mais harmonia, com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo um centímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer senão aceitá-la. O mensageiro esboçou um sorriso discreto e continuou. Se sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos seu campo social. Busca entrosar-se com os seus semelhantes. Dedica-se a algum serviço de benemerência. Recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente o ataque dos maus. Consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas.
Vive com moderação para afastar a indesejável vinheta da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente. Age, em tudo, com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a inconformação não lhe ameacem a sementeira do bem. Consagra simpatia aos infortunados, ajuda os que erram e procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando, por vezes, suas próprias inclinações. Sabe ser o médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho, para que as emissões benéficas do agradecimento o amparem e curem. Respeita os outros, de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas. O implorante passou do desapontamento à revolta e objetou: afinal, estou muito distante de tal perfeição. Impossível ser anjo, entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos que propriamente infelizes. Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe senão para essa espécie de criaturas. Se me não defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. Fitou no interlocutor divino os olhos enfadados e rematou: justamente por viver enfermo e desalentado aqui venho rogar-lhe auxílio, mas, explique-se. Que pretende, então? Não és, anjo sublime, o administrador da restauração? Quero o reajustamento da vida, um milagre do socorro celestial. Oh! Sim, suspirou o emissário traço, você também está esperando uma violência de Deus. E, desvencilhando-se do sofredor, despediu-se, calmo. Devia atender a outros setores de assistência. Massas angustiadas aguardavam no mais além. Oh! Abandonas-me, desamparas-me. Gritou o pediste singular, sob forte irritação. O próprio seu me detestará. O mensageiro angélico, entretanto, esclareceu, sereno: você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de moça intervenção em sua estrada, e sofrimento terá grandes quefazeres ao pé da seu roteiro. E, acenando para ele com a destra fraterna, concluiu: noutro século, encontrar-nos-emos outra vez. 13. Como tratar médiuns? Você pergunta a mim, espírito desencarnado, qual a maneira adequada de tratar os médiuns? Alega que muitos passaram por seu clima individual, sem que pudesse compreendê-los. Começam a tarefa, entusiásticos, e, lestos, abandonam a sementeira. Alguns sustentam o serviço por algum tempo, outros, contudo, não vão além de alguns meses. Muitos se afastam, discretos, recuando deliberadamente, ao passo que outros tantos resvalam, monte abaixo, atraídos por fantasias tentadoras. Afirmando seu amor à doutrina que nos irmana agora, você indaga com franqueza, como tratar essa gente, para que o espiritismo não sofra atos nas demonstrações da sobrevivência. Não tenho pretensões ensaísta de boas maneiras. Mal criado quanto tenho sido, falece-me recurso para escrever códigos de civilidade, mesmo no outro mundo. Creio, todavia, que o médium deve receber tratamento análogo ao que proporcionamos a qualquer ser humano normal. Trata-se de personalidade encarnada, com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. Deve atender a vida em família, trabalhar e repousar, respeitar e ser respeitado. Não guardará o talento mediúnico, a maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará a movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Cooperará, com satisfação, no esclarecimento dos problemas da vida, junto aos estudiosos sinceros. Todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsando os investigadores sem consciência, detentores de leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante, que vazam comentários acadêmicos, entre um sorriso de mulher bela e uma dose de aguardente rotulada de uísque. Esta é uma definição sintética que me cumpre fornecer, de passagem, entretanto, já que você se refere ao amor que assegura consagrar ao espiritismo edificante, conviria sondar a própria consciência. Realmente, são inúmeros os companheiros que se precipitam da tarefa mediúnica ao resvaladouro do desencanto e do sofrimento, como andorinhas de voo alto, atiradas, semi-mortas, do firmamento ao bojo escuro do abismo. Vemos, no entanto, que se os pássaros, algumas vezes, descem ao círculo tenebroso, sob o fascínio de perigosa ilusão, na maioria dos casos caem mutilados sob golpes de caçadores inconscientes.
Doloroso é dizer, contudo, quase todos os médiuns são anulados pelos próprios amigos, sem maior consideração. O plano superior traça o programa de trabalho, benéfico e renovador. O funcionário da instrumentalidade concorda com seus itens e dispõe-se a executá-lo, mas, escancarada a porta do serviço, a chusma de ociosos adensa-se-lhe em torno. Esqueçamos a fileira compacta dos investigadores e curiosos que transformam em cobaia o primeiro doente psíquico que lhe cai sob as unhas. As reclamações insaciáveis dos próprios irmãos de ideal são mais venenosas. Identificando-as, somos forçados a reconhecer que os espiritistas modernos têm muito de aprender acerca do equilíbrio próprio, antes que o primeiro médium com tarefa definida possa cumprir integralmente sua missão. O intermediário entre os dois planos move-se com extrema dificuldade para entregar às criaturas terrestres a mensagem de que é portador. Se os adversários gratuitos recebendo a pedradas de ironia, os afeiçoados principiam por erigir-lhe pedestal envolto em grossas nuvens de incenso pernicioso. O servidor inicia o ministério, quase sempre às tontas, embriagado pelo aroma ardiloso do elogio desregrado. Dentro em pouco tempo, não sabe como situar-se. Os adeptos e simpatizantes da causa se incumbem de convertê-lo em permanente motivo de espetáculo. Quando o exibicionismo não se prende à tentação de convencer os vizinhos, fundamenta-se em supostas razões de caridade. Intensifica-se a luta entre a esfera superior, que deseja beneficiar o caminho coletivo com a projeção da nova luz sobre a noite dos homens, e a arena terrestre, onde os homens cuidam de manter, com desespero, os seus interesses imediatos na carne. O responsável direto, pela ação mediúnica raramente segue marcha regular. Se permanecer no serviço do ganha-pão digno, os companheiros se encarregam de perturbá-lo, chamando-o insistentemente para fora do reduto respeitável em que procura ganhar a vida com a nobreza e honestidade. Se mostra alguma instabilidade na realização, improvisam-se tribunais acusadores, ao redor dele, mas se revela perseverança no bem, surge, com mais ímpeto, o assédio de elementos arrasadores, ansiosos por derrubá-lo. Se permanece no posto, é obrigado a respirar solidão quase absoluta, de vez que as exigências do serviço se multiplicam, por parte dos companheiros de fé, enquanto seus domésticos e afins, em regra geral, dele se afastam, cautelosamente, por não haverem nascido com a vocação da renúncia. Passa a viver, compulsoriamente, as existências alheias, inibido de caminhar na própria rota. É compelido a ingerir, com o almoço, fluidos de desesperação e inquietude de pessoas revoltadas e intemperantes que o buscam, ostentando o título de sofredores. De balde namora o banheiro com saudade de água salutar na pele suarenta, porque os legítimos e falsos necessitados da própria confraria lhe absorvem as horas, reclamando atenção individual. Trabalha no setor cotidiano de ação, sob preocupações e expectativas infindáveis da guerra nervosa. É quando consegue a estação de pouso noturno, alcança o leito de corpo esfalfado e a resistência em frangalhos. Se o vanguardeiro não retrocede, fustigado pelos demônios da imprudência e da insensatez e se não se faz presa de entidades maliciosas que o conduzem ao palco da triste figura, cabe-lhe o destino da válvula gasta prematuramente. Liga-se o aparelho radiofônico, entretanto, a mensagem chega rouquenha ou não pode enunciar-se. A máquina delicada está lexia inutilmente. A eletricidade e a revelação sonora continuam existindo, mas o aparelho complicou-se, não pela lei do uso e, sim, pelos golpes do abuso. Compreende, acaso, o que estou comentando? A força espiritual e a contribuição renovadora dos missionários da sabedoria vibrarão junto de vocês, todavia, como se exprimirem convenientemente se os interessados perseguem os aparelhos registradores e os inutilizam, através da exaustão e do vampirismo, portadores da enfermidade da morte. Como somos forçados a reconhecer, meu caro, é tão difícil encontrar médiuns aptos a lidarem com os espiritistas do primeiro século de codificação kardeciana, como é raro encontrar espiritistas que saibam lidar com eles. 14. A orientação cristã. Na sessão de conforto educativo, o consulente percebeu que o benemérito orientador espiritual se incorporara a médium em transe, e, logo que o abnegado mentor terminou a preleção sobre tema evangélico, pediu licença para rogar-lhe conselhos. Pois não, meu filho, exclamou o espírito amigo, generosamente, estou aqui para ouvi-lo, abra seu coração. O cavalheiro, que principiou tímido, inclinou-se para o benfeitor, exibindo gesto filial,
E começou. Meu santo protetor, estou exausto. Sinto-me tão necessitado de orientação como o sedento precisa de um gole d'água. Perdi os bens que me eram mais caros. Trago a saúde arruinada e, embaúde, perambulo através de clínicas custosas. O fígado não funciona normalmente, os rins ameaçam-me a cada hora, o coração, como louco, bate desregulado. De organismo semi-morto, minha família relegou-me ao abandono. Minha parentela desapareceu. Tenho irmãos consanguíneos que poderiam, de certo, amparar-me, contudo, fogem de mim, qual se eu fora criminoso impenitente. Semelhante situação era, entretanto, suportável. Acontece, porém, que minha esposa fugiu de mim, após 16 anos de convivência, deixando-me irremediavelmente desconsolado. Aí, meu benfeitor, acentuou, lacrimoso traço, como atender a problema tão aflitivo. Sou um fantasma errando, em vão, em busca de paz. O lar vazio é meu tormento infernal de cada minuto. Meu azar não parou aí. Antipatizando-se comigo, meu chefe de trabalho expulsou-me sem caridade, faz 2 semanas. Chamou-me, áspero, despejou sobre ruim um montão de palavras agressivas e cerrou-me as portas da casa que servi por mais de 7 anos consecutivos. Sou o mais infeliz dos homens. Já intentei contra a vida. No entanto, parece que ainda nisso me persegue a má sorte, porque todas as minhas tentativas falharam. Todas as oportunidades de melhoria são vedadas a mim. Que fiz, meu santo benfeitor, para merecer tantas desgraças? Estarei, porventura, esquecendo de Deus? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O instrutor desencarnado afagou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e considerou. Tenha paciência, filho. Não há efeito sem causa. O pedinte cobrou novo ânimo e implorou. Inspira-me, devotado protetor. Orienta-me. Não me abandones. Que deseja que eu faça? Indagou o mensageiro espiritual. Traça-me roteiro certo. Meu destino é um novelo embaraçado. Aconselha-me, em nome de Jesus. Do mestre que desceu das alturas, a fim de nos servir e salvar? Sim, gemeu o interpelado. Então, meu filho, volte ao princípio e retifique a própria senda. O Pai concedeu a você uma saúde harmoniosa. No entanto, porque asfixiou os rins com os drinks irritantes, em que se baseou para consumir largas forças enoitadas de prazer sem significação. Ainda é tempo de reconstruir. Esqueça os venenos diários que lhe desgastam as energias, lentamente, através de um copinho aparentemente sem importância, e imprima ritmo regular à sua experiência de homem na Terra. Procure, outro sim, as boas graças da família, assinando um armistício de boa vontade. Você alude ao abandono dos parentes, mas não se refere ao escárnio que votou a todos eles, quando a sua posição melhorou no banco em que trabalhava. Esqueceu facilmente os deveres de solidariedade fraternal e chega ao ponto de acusar os outros. Regresse, qual filho pródigo, e revele sincera humildade diante de todos. Peça desculpas para as suas faltas, seja carinhoso e bom. Quanto à esposa, que dizer? Você olvidou a tirania doméstica de que seu coração voluntarioso abusou vastamente. A mulher, sentinela de seu lar e mãe de seus filhos, não é um animal que deva ser tratado a dinheiro e palavrões. Decorridos mais de 3 lustros de sacrifício incessante, a pobrezinha não resistiu e afastou-se. Procure, nutrindo verdadeiro arrependimento pelos seus erros voluntários e involuntários. Penitencie-se. Peça perdão pelo passado de sombras e guarde suas lágrimas a fim de selar junto dela seus novos compromissos de redenção. Quanto ao seu campo de serviço, se você deseja orientar-se em Jesus, torne ao seu chefe e rogue-lhe desculpe o seu procedimento impensado. Busque agir na pauta dos homens corretos, sem trair as obrigações de gentileza e reconhecimento para com quem se fez credor de seu respeito, carinho e gratidão. O consulente sofredor enxugou o pranto, talvez ferido no amor próprio, e, depois da palavra do orientador encerrando a reunião em sentido da prece, dispersou-se o grupo, notando eu, porém, que o cavalheiro, declaradamente tão infeliz, não pronunciou nem mais uma frase. Jamais me esqueci da orientação nobre e bela, doce e franca, que lhe foi ministrada pelo sábio da espiritualidade superior, mas não sei se foi aproveitada. Voltando, entretanto, ao templo de oração em que vi cair semelhante bênção, debalde procurei o irmão desditoso, que ali não voltou,
Nunca mais. 15. O candidato apressado. Quando Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre, a pequena distância, junto às margens do Jordão, eis que se aproxima jovem e piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino do céu. Resoluto, avançou para o apóstolo e indagou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? O seguidor do Nazareno, mostrando imensa alegria no olhar cândido e lúcido, informou: feliz, sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos, com ele, o mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e, sim, irmãos, filhos do mesmo Pai, a que lema ele obedece. Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago, sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. O programa? Cooperação com o Pai Supremo, sob todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. O objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretriz os estatue para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem, até ao fim da luta. Espera vencer sem exército e sem armas. O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. Mesmo assim, admite a vitória final? Sem dúvida. Nossa batalha é a da luz contra a sombra, dispensa competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns. Extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou, após ligeira pausa: acredita possível meu ingresso no círculo do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou a monologar, evidenciando sublime idealismo. Desde muitos anos, sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Fenece o povo escolhido, como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente, em que os legionários consomem os escravos. Enquanto isto, Israel dorme, imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Tiago assinalava-lhe os argumentos, deslumbrado. Nunca vira entusiasmo tão vibrante em um homem tão jovem. O Messias Nazareno, prosseguiu o rapaz, em tom beatífico, é o embaixador da verdade, e indispensável segui-lo na santificação. O templo de Jerusalém é a casa bendita de nossa fé, entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, obriga-nos a pensar em castigo próximo. Cerremos fileiras com o restaurador. Nossos antepassados aguardavam-no. Aproximemo-nos dele, a fim de executar-lhe os planos celestiais. Demorando agora o olhar na radiante fisionomia do filho de Zebedeu, acrescentou: não posso viver no outro clima. Procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Desvencilhou-se do cabaz de uvas amadurecidas que sustinha na mão direita e gritou: não perderei mais tempo. Afastou-se, lépido, sem que o discípulo do Cristo lhe pudesse acompanhar as passadas largas. Marcos, o evangelista, descreve-nos o episódio, no capítulo 10, encontrando-se a narrativa nos versículos 17 a 22. Pôs-se o rapaz a caminho e chegou, correndo, ao lado de Jesus. Arfava, cansado. Pretendia a imediata admissão no reino do céu e, ajoelhando-se, exclamou para o Cristo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O divino amigo contemplou-o, sem surpresa, e interrogou-o: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Diante da insistência do candidato, indagou o Senhor quanto aos propósitos que o moviam, esclarecendo o rapaz que, desde a meninice, guardara os mandamentos da lei. Jamais adulterara, nunca matara, nunca furtara e honrava pai e mãe em todos os dias da vida. Terminando o ligeiro relatório, o jovem inquiriu, aflito: posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre, porém, sorriu, e explicou: uma coisa te falta. Vai, dispõe de tudo o que te prende aos interesses de vida, material,
dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás, assim, um tesouro no céu. Feito isto, vem e segue-me. Foi, então, que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se, em definitivo, passo a passo, muito triste. 16. A perda irreparável. À frente dos candidatos à nova experiência na carne, o instrutor espiritual esclarecia, paternalmente: não percam a tranquilidade em momento algum. Na reconstrução do destino, em plena atividade terrestre, é imprescindível valorizar a corrigenda. O erro não pode constituir motivo para o desânimo absoluto. O desengano vale por advertência da vida e, com a certeza do infinito bem, que neutraliza todo mal, após aproveitar-lhe a cooperação em forma de sofrimento, o espírito pode alcançar culminâncias sublimes. O Pai somente concede a retificação aos filhos que já se apropriaram do entendimento. Usem, pois, a compreensão legítima, em face de qualquer provação mais difícil. A queda verdadeiramente perigosa é aquela era que nos comprazemos, entorpecidos e estacionários. Reerguer-se, por recuperar a estrada perdida, será sempre anão meritório da alma, que o tesouro celeste premiará com o descortino de oportunidades santificantes. A serenidade deve presidir aos mínimos impulsos de vocês na tarefa próxima. Seria as fontes da ponderação individual. O rio da paz jamais fertilizará os continentes da obra combativa. É indispensável, por isso, recordar o caráter precário de toda posse na ordem material. O tempo, que é fixador da glória dos valores eternos, é corrosivo de todas as organizações passageiras, na terra e noutros mundos. Todas as formas, com base na substância variável, perecerão no que se refere à máscara transitória, dentro dos jogos da expressão. Conservando-se atentos aos imperativos de marcha pacífica, não se esqueçam, sobretudo, de que todo o equipamento de recursos humanos é substituível. Todos os quadros que vocês integrarão se destinam ao processo educativo da alma. Em breve, estarão soterrados nos séculos, como todos os espetáculos de que participamos nas paisagens que se foram. A lei de substituição funciona diariamente para nós todos. Cada testemunho incompleto, cada lição imperfeita, serão repetidos tantas vezes quantas forem necessárias. A própria natureza, na crosta do mundo, instruí-los-á diferentemente ao vai-e-vem das situações e das coisas. Primavera e inverno renovam-se para a comunidade dos seres terrestres, nos diversos reinos, há milhares de anos. As influências lunares se rearticulam, de semana a semana, difundindo um magnetismo diferente da luz polarizada. Nos círculos planetários, infância, juventude e velhice dos corpos funcionam igualmente para todos. Qual ocorre na zona das formas temporárias, prepondera a substituição na ordem espiritual. Quem não dispõe de parentes consanguíneos, com boa vontade encontrará família maior nos laços humanos. Se vocês não puderem suportar o clima de uma bigorna, encontrarão acesso à carpintaria aí, em qualquer casa de ação edificante, desde que se inspirem no ideal de servir. Serão aquinhoados com as possibilidades de realizar intensivamente, na sementeira e na seara do bem. Nas artes e nas ciências, receberão todos vocês a benção de aprender e reaprender, de experimentar e recapitular incessantemente. Nas circunstâncias, aparentemente mais duras, ninguém entregue o espírito ao desespero. Tal qual a alvorada que faz a luz resplandecer além das trevas, a oportunidade de reajustamento, reabilitação e ascensão brilhará sempre sobre os abismos nos quais nos precipitemos, desavisados e incautos. Guardem a paz inalterável, porquanto, ao longo do problema esclarecido e do caminho trilhado pelos seres mortais, tudo será reformado e substituído. O orientador mostrou diferente brilho nos olhos e acrescentou: há, porém, no decurso de nossas atividades uma perda irreparável. Com exceção dos valores prevalecentes na jornada evolutiva, é esse prejuízo a medida que define a distância entre o bom e o mal, entre o rico e o pobre, entre o ignorante e o sábio, entre o demônio e o santo. Semelhante lacuna é impreenchível. Deus dispôs a lei de tal modo que nem mesmo a justiça dele consegue remediá-la, em benefício dos homens ou dos anjos. Ante a expectação dos ouvintes, o instrutor esclareceu: trata-se da perda do dia de serviço útil,
que representa o nos definitivo, por distanciar-nos de todos os companheiros que se essimem a essa falha. E enquanto os aprendizes se entreolhavam, admirados, o mentor paternal concluiu, ajudando-nos na preservação da paz. Jesus recomendou-nos: contemplai os lírios do campo. Entretanto, para que não zombemos do profundo valor das horas, foi ele mesmo quem nos advertiu: caminhai enquanto tendes luz. 17. Remédio contra tentações. Instado por um cristão novo de Jerusalém, que se fazia portador de preciosos títulos sociais, desejoso de ouvi-lo quanto a remédio eficaz contra as tentações, Simão Pedro, já velhinho, explicou sem rebuços. Certo homem de Gaza, que amava profundamente o Senhor e lhe observava, cauteloso, os mandamentos, após cumprir todos os deveres para com a família direta, viu-se, na meia-idade, plenamente liberto das obrigações mais imediatas e, porque suas aspirações mais altas fossem as de integração definitiva com o Altíssimo Pai, consagrou-se à contemplação dos mistérios divinos. Recolheu-se à oração e à meditação exclusivas. Extasiava-se diante das árvores e das fontes, perante o lar e o céu, louvando o Criador em cânticos interiores de reconhecimento. Tão maravilhosamente fiel se tornara ao poder celestial, que as forças divinas permitiram ao espírito das trevas aproximar-se dele, qual aconteceu, um dia, a Job, na segurança de sua casa em Uz. O rei do mal acercou-se do crente perfeito e passou a batalhar com ele, tentando enegrecer-lhe o coração. Após longos dias de conflito acerbo, o aspirante ao paraíso implorou ao Eterno, em soluços, lhe fornecesse recurso com que esquivar-se a tentação. Suplicou auxílio com fervor tão intenso, que o misericordioso, através de um emissário, aconselhou-o a cultivar a terra. O piedoso devoto atendeu à ordem, rigorosamente. Adquiriu extensos lotes de chão, preparou sementeiras e adubou-as, protegeu grelos tenros, dividiu as águas com inteligência, tomou a colaboração de regular exército de servidores e, vindo o perverso dominador, tão ocupado ele encontrou a mente que foi obrigado a adiar a realização dos escuros propósitos. O aliado de Deus agiu com tanto brilho que, em breve, a propriedade rural de que se fizera fiador converteu-se em abençoado centro de riqueza geral, a produzir, mecanicamente, para a fartura de todos. Atendida a designação que procedia do alto, o mordomo voltou a repousar e o malvado se lhe abeirou dos passos, novamente. Outro combate silencioso e o devoto suplicou a intervenção do Altíssimo. Manifestando-se, por intermédio de devotado mensageiro, recomendou-lhe o Pai bondoso fiar a lã dos rebanhos de ovinos que lhe povoavam as pastagens, e o beneficiado do conselho celeste observou fielmente a determinação. Movimentou pessoal, selecionou carneiros, adquiriu tiares e agulhas, fez-se credor de larga indústria do fio e, chegando o maligno, notou tão ocupado que, sem guarida para provocações, se refugiou à distância, aguardando oportunidade. O esforço do missionário, em poucos anos, imprimiu grande prosperidade ao serviço fabril, dispensado de maiores preocupações. Reparando o livre, regressou o gênio satânico, rearticulou-se a guerra íntima. O aprendiz da fé recorreu à prece e outra vez implorou medidas providenciais ao doador das bênçãos. O poderoso, exprimindo-se por um anjo, induziu a moer grãos de trigo para benefício comum. Voltou o favorecido ao trabalho e construiu, utilizando o concurso de muita gente, valiosos moinhos, suando, à frente de todos, na fabricação de farinhas alvas. Tornando o dragão das sombras e percebendo-lhe tão grande preocupação na atividade salvadora, retirou-se de novo, constrangido, espreitando a ocasião mais oportuna. Com o êxito amplo do servo leal, novo descanso abriu-se para ele e Satanás retornou, furioso, à batalha pela posse de sua vida. O piedoso discípulo da salvação refugiou-se na confiança em Deus e o Todo-Amantíssimo, por outro enviado, aconselhou-o a erguer um pomar, em benefício dos servidores que lhe seguiam a experiência. Retornou o crente ao serviço ativo e tão entregue se achava às responsabilidades novas que o perseguidor se viu na contingência de retroceder, na expectativa de ensejo adequado. A fidelidade conferiu ao trabalhador operoso novas bênçãos de merecida prosperidade e o apaziguamento lhe felicitou o caminho. Quando se fixava o crente, despreocupado e feliz, na beatitude, a fim de melhor agradecer as dádivas divinas, eis que ressurge o maldito, convocando-o a retomar o duelo oculto.
O devoto, entretanto, compreendendo, por fim, as lições do Senhor, não se internou em novas rogativas. Envolveu-se no serviço útil ao mundo e os semelhantes, até ao fim de seus dias, quando partiu da terra ostentando a coroa da eternidade. O ouvinte sorriu, algo apreensivo, e o velho Pedro, calejado no sofrimento e no sacrifício, terminou, muito calmo. O único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. E deu por fim da fraternal entrevista. 18. O devoto incompreensível. Ante o céu claro e escuro do crepúsculo, o devoto extasiado rogava ao Altíssimo: Senhor, abri-me os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente, para servir-vos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Que fazer por elevar-me? Disponho de elementos materiais suficientes com que prover as exigências da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalentado e abatido. Quero vibrar em vosso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável de vossos dons de sabedoria. Contudo, intimamente, demoro-me na indecisão do viajante que se vê desamparado sob a neblina espessa. Ó magnânimo Pai, não me deixeis dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que a vossa vontade impera sobre a nossa, mas aprendi, desde muito tempo, que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar se me faltam recursos ao espírito? Ajudai-me na superação de mim mesmo. Auxiliai-me a rasgar a venda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz, impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis. Sou vosso. Pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedeste, facilitai-me a demonstração das dádivas com que me aquinhoastes. Aguardo-vos a manifestação paternal, descerrai para mim as fontes da graça, alcançado o genitor que, de há muito, lutava a fim de que minha compreensão, se expanda e cresça. Sejam executados os vossos desígnios. Recordando a saudação do anjo, na formosa narrativa do Evangelho de Lucas, repetiu o pensamento de Maria. Cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Depois da prece, levou o lenço aos olhos e enxugou as lágrimas que a contrição lhe trouxera. A noite começava a enfileirar constelações no campo celeste. Retomou, então, o caminho do lar, reconfortado. Orara com fervor e aguardava a bênção divina para o próprio engrandecimento. Antes, porém, de transpor o jardim doméstico, eis que a esposa, aflita, vem ao encontro dele. Um dos filhos, molestado por estranha cólica e atendido pelo médico, submeter-se-ia a delicada intervenção cirúrgica, em breves horas. Atordoado, como se alguém lhe houvesse desfechado tremendo golpe no crânio, não voltara ainda a si, quando um servidor de confiança, palidíssimo, se lhe gostou à frente, notificando que o maior depósito de algodão de sua propriedade fora inexplicavelmente incendiado. Não puderam situar a procedência do fogo que lavrara, implacável, enquanto encontrou combustível. O devoto fez força para não cair. O sangue concentrava-se-lhe no cérebro, aos borbotões. Estava muito distante do próprio domínio. A mente vagueante parecia incapaz de exercer qualquer direção construtiva sobre o pequeno mundo fisiológico. Contudo, não movera os pés. Nesse comenos chega, suarenta, velha tia, excessivamente nervosa, comunicando-lhe que o pai agonizava em cidade próxima. O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferir-lhe novo algodoal mais rico e mais extenso e proporcionar merecido repouso ao cansado genitor que, de há muito, lutava e padecia na terra. Num minuto aquele homem se transformou. Ele que rogara aos céus recursos para iluminar-se, para dilatar-se mentalmente, para crescer em conhecimento e virtude e engrandecer-se para a vida imperecível, ao invés de receber os testes divinos, com fortaleza e serenidade, a fim de melhor e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, gritou, acabrunhado, onde está Deus que me não ouvi as orações? Sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E caiu no leito vencido, quando a luta apenas começava, fugindo às possibilidades de crescimento espiritual para cair nos sedativos de um médico. Registrando-lhe a experiência, de perto, na condição de amigo desencarnado, reconheci que quase todos os crentes,
Ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é a posição de orquídeas na estufa celeste. 19. O oráculo diferente. Meu feiticeiro do velabro, informava Túlia Prisca, a mulher de Cusa, em Cafarnaum, é prodigioso. Imagina que venho à Judéia a conselho dele, interessado em minha felicidade. É oráculo dos melhores. Trouxemo-lo da Caia, na derradeira viagem que meu tio, o procurador Amiano, por lá realizou em missão administrativa. Lê os presságios e sabe, antecipadamente, quem vencerá em qualquer dos jogos no circo. Descobre criminosos e indica, com absoluta precisão, o local a que se acolhem objetos perdidos. Joana, que ouvia, atenciosa, mostrava singular estranheza na expressão fisionômica. Após ligeira pausa, continuou a Patrícia, piscando os olhos. Druso, meu marido, apaixonou-se por Messia, a esposa de Flacos. O crime estrangulava meu coração. Tentei abrir as veias e morrer, mas Tissafernes, o meu mago, resolveu o problema. Aconselhou-me a viagem de recreio e assegurou-me que os outros homens simpatizariam comigo, como vem acontecendo. Deixei os filhinhos com as velhas escravas e a galera solucionou o resto. Tenho gozado bastante e, quando voltar, se Messi insistir na intromissão, o encantador fabricar-me-á decisivo unguento. Ficará mais feia que as bruxas do Esquilino. Logo o intervalo caiu sobre a conversação. Contudo, a ilustre forasteira prosseguiu. Joana, talvez não me conheças suficientemente, devo confessar-te, porém, que gosto de consultar os feiticeiros de qualquer condição. Ouvi falar de um deles, que se torna famoso nesta província. Sei que lhe frequentas a roda. Não poderás conduzir-me ao mago Nazareno. A interpelada fez o possível por esquivar-se. Não lhe cabia perturbar o mestre com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência venceu a relutância. E, em breves minutos, Jesus recebia-as na modesta residência de Pedro. No olhar dele pairava a melancolia sublime de quase sempre. A jovem matrona intimidou-se. Aquele homem não se nivelava aos vulgares ledores de sorte. De sua fronte partiam forças incompreensíveis que lhe impunham respeito. E não soube tratá-lo senso por senhor, copiando a reverente atitude da amiga. Não conseguia dissimular o próprio assombro. O Nazareno parecia ignorar-lhe a elevada posição hierárquica. Não se biografava. Não comentava os êxitos que lhe assinalavam a passagem junto do povo. Encarava, de frente, sem falsa superioridade e sem servilismo. E como trabalhador seguro de si, atento ao quadro das próprias obrigações, esperou que a visitante declinasse os motivos que a traziam. Constrangida pelo inesperado, indagou com desapontamento. Senhor, conheceis o mago Tissafernes, que nos serve a casa? Jesus entreabriu os lábios, num sorriso amoroso, e respondeu. Existem adivinhos em toda parte. Confundida pela observação inteligente, Túlia receou novo mergulho no silêncio e acrescentou, venho até aqui, buscando-vos o concurso. Que deseja de mim? Ponto de interrogação, perguntou o mestre, sem afetação. Meu marido desviou-se do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras do que os servos mais desprezíveis não conhecem. Que dizeis a isto, Senhor? Que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. Oh! Mesmo quando somos ofendidos? Sim. Não deveremos revidar? Nunca. E a justiça? A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Desejais dizer que, se meu esposo desvairá, cumpre-me pagar por ele? Não tanto. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das culpas. Insinuais que devo perdoar a meu esposo. Tantas vezes, quantas forem necessárias. Túlia, irritada, descontrolou-se e observou, Druso é um devasso. Tem sido implacável algoz. Compete-me respeitá-lo e amá-lo, mesmo assim? Por que não? Tornou o mestre: quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Cabe-me, então, voltar, reassumir a governança doméstica e retomar a responsabilidade da educação de meus filhos, como o animal que se deixa atrelar ao carro insuportável. No sacrifício reside a verdadeira glória, disse Jesus, imperturbável. Ó ponto de exclamação, reclamou a Patrícia desencantada. Tissafernes, o mago de minha confiança, aconselhou-me o recreio, a alegria. Não posso duvidar dele.
Um oráculo completo. Tem respostas infalíveis, vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Fixando o Senhor, espantadiça, objetou, admitis, porventura, esteja ele errado. O mestre sorriu e respondeu, a voz de nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. E não tendes novidades para mim? Venho de tão longe e não me agradais? Que mensagem recolherei na visita? Rogo ao Pai, disse Jesus, muito sereno, que ilumine e abençoe. Nesse instante, Joana apresentou as despedidas. E lá fora, conturbada talvez pela imensa claridade do céu casada aos reflexos diamantinos do lago, a nobre romana falou, desapontada decididamente, este oráculo não é o mesmo. 20. Em resposta. Insurge-se você, meu amigo, contra as informações do plano espiritual, relacionando as formas de que nos utilizamos. Espanta-se ao saber que temos domicílio próprio, com todo o equipamento indispensável à vida organizada de quem prossegue evolvendo e aprendendo sempre. Assegura que materializamos excessivamente as imagens e que nossas páginas não passarão talvez de alucinações da mente mediúnica. Não estranho sua atitude. Também eu pensaria o mesmo aí na Terra. Imagine que eu, homem versado na experiência de ganhar e perder, via no mundo o terrível esforço do aluno de primeiras letras, gemendo na articulação do alfabeto, de modo a penetrar, passo a passo, na oficina da ciência, identificava os tremendos conflitos impostos a qualquer profissional digno, interessado em especializar-se, e, no entanto, quando se tratava da morte do corpo, acreditava piamente que a alma do defunto voaria a pleno céu, à procura do trono de Deus. Bastaria o passaporte de alguma religião respeitável e, a meu parecer, o morto entraria nos gozos do paraíso. Sabia que os tribunais humanos ministram a justiça com atenuantes e agravantes, segundo as circunstâncias prevalecentes no doloroso drama dos réus e não ignorava que a escala da educação é muito maior que as 5 linhas da pauta musical. Todavia, nunca me passou pela ideia que o nosso aprimoramento continuaria intensivo nestas paragens. Admitia que os mortos seriam anjos ou demônios absolutos, exceção dos que fossem detidos no purgatório pela polícia divina, na situação dos soldados que se demorou na terra de ninguém, porque, para os crentes em geral, o purgatório, entre este mundo e o outro, é uma espécie de território do CR, entre alemães e franceses dos últimos séculos. Como reconhece, sua concepção de hoje pertenceu-me igualmente, enquanto aí estive. Nunca pude compreender a experiência corporal na Terra como transitório fenômeno de exteriorização do espírito imperecível. No meu modo de entender, o espírito era a projeção do corpo. Você já viu engano maior? No entanto, era um equívoco que minha vaidade acalentava zelosamente. Não desconhecia que sábios ilustres me haviam precedido na estrada do conhecimento, que a sandália dos heróis e dos santos havia mergulhado na poeira planetária muito antes de meus pés doentes. Contudo, jamais aceitei outros pontos de vista que não fossem os meus. O túmulo, porém, impôs-me a arte do reajustamento. Continuo aprendendo com a ingenuidade do grupo escolar. Rendo graças a Deus pela concepção do ensejo imprescindível. Não se julgue nas vizinhanças do paraíso e nem nos queira mal por darmos notícias de cidades e instituições, templos e hospitais, árvores e fontes, além do sepulcro. Quando nossos olhos imóveis recebem o tradicional emplasto de cinzas, verificamos que o céu está mais alto e o horizonte mais longínquo. Você não aplaudiria o nudismo e acredita que os desencarnados, para serem verdadeiros, não deviam usar vestimenta alguma, estima a benção do santuário doméstico, na doce e amorosa comunhão dos laços afetivos e admite que, para cultivarmos a realidade universal, cabe-nos a obrigação de adotar regime separatista, vagabundeando de esfera em esfera, sem objetivo e sem lar. Agrada-lhe a ordem o grêmio doutrinário a que dedica atenção, mas exige que, em nos comunicando com os vivos, estejamos na condição dos bandos de vespas e passarinhos. Não acredite que a sepultura o exonere da responsabilidade individual de prosseguir aprendendo com o bem. Deus é amor, entretanto, a harmonia é a base de suas manifestações, e um pai, a fim de ser amoroso, não deixará de ser justo. Você sabe que o peixe, para elevar-se das profundezas abismais a que se adaptou, necessita modificar a bexiga natatória. E que fazer com milhões de mentes humanas, estacionadas em processos inferiores da inteligência,
incapazes de respirar além da atmosfera densa do vale, se não lhes forem proporcionadas aqui condições de vida análogas ou profundamente análogas às da crosta terrestre. Não suponha que a morte lhe venha pregar asas nos ombros. Se, pelo metro evolutivo, ainda não possuímos perfeita estatura humana, como aguardar a promoção compulsória ao reino angelical? Assinalando-lhe os protestos, lembro-me de pequena fábula que o velho La Fontaine não escreveu. Dizem que uma borboleta brilhante, interessada em preparar a lagarta, diante do futuro, pousou na comunidade em que nascera, com grande escândalo para todo o ninho. Em verdade, disse ela, sou membro da família de vocês, guardo fisiologia semelhante e apesar de longe, através dos ares, vendo cidades e rios, seres e plantas que vocês não conhecem, continuo sendo um lepidóptero aperfeiçoado. Em breve, vocês serão tal qual sou e, por minha vez, não me distanciarei excessivamente de nossa funa, a fim de cuidar dos interesses de nossos descendentes. Contudo, não pôde prosseguir. As larvas, de ventre colado ao solo, debandaram sob forte susto. Todas recusaram a mensagem e negaram a mensageira. Isto, no entanto, não impediu o trabalho da natureza. A borboleta, em breve, deitava ovos. Dos ovos, nasciam lagartas. As lagartas dormiram em casulos. E dos casulos surgiam borboletas. 21. Tentando explicar. Entre os que protestam contra o nosso correio informativo, alega você a impossibilidade de crer em nossos trabalhos salvacionistas, com utilização de apetrechos que parecem copiar o material terrestre. Aqui, referimos-nos a redes luminosas, acolá, descrevemos sistemas defensivos. Realmente, vocês que ainda permanecem chumbados ao chão do planeta, não devem ser constrangidos a aceitar o que não vem. Um botânico europeu dá notícias ao colega americano da existência de plantas desconhecidas na região equatorial. O interessado, se deseja certificar-se pessoalmente, concorda com os sacrifícios da viagem e observa para si mesmo. Em nosso caso, não regateamos o noticiário e a viagem para a análise requerida é possível. No entanto, quem se dispõe a pagar o preço, constituído de esforço e aperfeiçoamento na renúncia? Quase sempre, vocês chegam aqui, como aconteceu a nós mesmos, brutalmente projetados pela morte, à maneira do foguete que os sábios pretendem atirar à face da lua. Com referência ao assunto, assevera você que a força mental dos espíritos desencarnados dispensaria semelhantes recursos e, por fundamentar assertiva, declara que os seus doentes psíquicos, obsidiados por entidades perversas, cedem perfeitamente às suas emissões magnéticas, no uso da oração. Não duvido de suas possibilidades regeneradoras e curativas. Habituou-se, porém, você, aos cálculos da multiplicação apóstrofo. Admite, porventura, que a força suscetível de ser colhida na queda de um regato seja idêntica ao potencial da cachoeira. Transfira essa imagem para as energias associadas do mal e faça a conta. Provavelmente, lembrará que nos compete canalizar os recursos do bem com intensidade maior e mais vigorosamente. Creio que acabaremos agindo assim, mas, por enquanto, da minha parte, sou obrigado a confessar que, depois de muitos séculos, somente agora me sinto impulsionado para o bem legítimo. A seu parecer, o milagroso fiat do Gênesis estaria em nossas mãos, logo após as peripécias do transe final do versículo físico. A potência mental de alta voltagem, no entanto, não é obra improvisada. Refere-se aos serviços de magnetismo curador em sua casa de saúde, como se tudo representasse a simples realização da vontade pessoal. O trabalho para você é um jogo mecânico entre seus desígnios e suas energias. Efetivamente, seu concurso é precioso. Que seria das grandes cidades, habituadas às vantagens do serviço elétrico, se a tomada humilde se negasse à ligação com a urina? Quando administra os benefícios espirituais aos necessitados, você não pode ver a multidão invisível, agrupada em torno de sua prestimosa colaboração, nem os desencarnados em desequilíbrio que lhe aproveitam o concurso fraterno, nem os benfeitores generosos que se utilizam de suas mãos, de seu pensamento e de sua boa vontade. Em razão disso, a prece e o devotamento aos semelhantes constituirão seus pontos de apoio invariáveis, de vez que seus olhos mortais não podem identificar toda a extensão do quadro, sem grave dano para o seu equilíbrio na tabela de lutas centares da reencarnação. Aceite ou não a verdade, você não pode agir sozinho.
Ainda que dispense a cooperação das entidades amigas, sempre que sua consciência honesta estiver no socorro ao próximo, permanecerão elas em sua companhia. Quando não seja por você, será pelos necessitados. Além disso, parece-me que você